Oi, gente. Hoje eu vou apresentar o programa Innovation aqui no canal da FMU. Hoje eu vou entrevistar as professoras Thalita e Luciana, mas antes de eu fazer as perguntas para ela, eu gostaria que elas se apresentassem, por favor. Meu nome é Thalita, eu sou professora na FMU há alguns anos. Eu leciono nos cursos de TI e alguns de engenharia. Eu trabalho com a parte de programação e algumas disciplinas aplicadas a cálculo, álgebra. Trabalho com essas duas áreas. E eu sou professora também de tempo integral na instituição, então acabo ficando período integral trabalhando junto. Ora com a coordenação, ora com a docência. Nossa, bastante coisa. E eu sou formada em engenharia de computação, fiz mestrado e doutorado na área e agora eu também estou terminando o meu pós-doc nessa área de computação aplicada, só que aí eu aplico mais para a área de física médica. Mas é tudo desenvolvimento de sistemas. Luciana? Meu nome é Luciana, eu sou engenheira elétrica, matemática, estatística e analista de sistemas. Tenho mestrado na área de estatística, e o meu doutorado não acabei ainda, mas é na área também de inteligência artificial voltada para a área de fisioterapia. Também sou professora aqui da instituição, na área da engenharia e ciência da computação. Então eu leciono computação gráfica, processamento de imagem, lógica de programação, grafos e algumas coisas nessa área. E a parte de robótica, né, também. Então a gente faz, tanto que nós vamos ter uma oficina daqui a pouco do Arduino, né, Thalita? A gente vai começar a mexer com algumas coisas na área de robótica também. Também sou professora de tempo integral aqui da instituição. Muito bacana. Bom, agora eu vou começar com as perguntas, tudo bem? Sim. Nos dias atuais, o meio digital vem crescendo muito, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas empresas e nas corporações. Com isso, diversas áreas da sociedade vêm se tornando cada vez mais dependentes das ferramentas tecnológicas, né, para o seu funcionamento. E a palavra algoritmo, ela está tendo uma proporção muito grande na boca das pessoas, principalmente na dos profissionais, como também em pessoas de diversos nichos. Afinal, o que é o algoritmo e qual é a sua finalidade e como podemos identificar suas aplicações no cotidiano? Bom, o algoritmo, na verdade, ele é como se fosse um conjunto de passos, um conjunto de instruções, que quando elas estão juntas e são executadas, a gente consegue resolver um determinado tipo de problema. Então, todo algoritmo ele tem um objetivo. Seja um exemplo bem simples, como um programa para a gente calcular uma média aritmética, como um programa que a gente vê no nosso dia a dia constantemente. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, como que funciona quando a gente passa uma compra, né? Que eles fazem a leitura do código de barra, vai fazendo aquela somatória toda dos valores e no final fornece para a gente o quanto que a gente tem que pagar. Na verdade, quem está fazendo isso é um algoritmo ali por trás daquela máquina que está instalado, tem o sistema como um todo junto a uma base de dados com os produtos cadastrados, e ele consegue fornecer isso para a gente. E também não se limita a isso, na verdade tem tudo quanto é lugar, está no banco, está nas farmácias, no nosso celular. O nosso celular ele só funciona, o nosso computador, porque ele tem a parte do software, né? É um algoritmo que faz vamos dizer assim, a estrutura física funcionar. Então ele está presente constantemente no nosso dia a dia, em todas as coisas que a gente faz. Na área de carros autônomos, na área de busca, na área médica, você vê muito, também na área de fisioterapia. Eu tenho ajudado o pessoal lá a fazer algumas coisas na Unifesp. Você vê as fisioterapeutas tentando colocar a parte de algoritmo também junto para pesquisa, né, na área delas ali. Então hoje o pessoal está trabalhando um pouco essas duas áreas, essas áreas em conjunto. Acabou virando uma multidisciplinar, né, Lu? Ele é aplicado a qualquer área. Toda área se aplica algoritmos. Os algoritmos, eles permeiam em vários campos da sociedade. Se ele for aplicado na política, ele pode trazer resultados surpreendentes. Podemos citar, por exemplo, né, uma empresa que foi acusada pelo Facebook, né, de ter conseguido acessar
as contas dos usuários e fazer testes de personalidades sem que os usuários soubessem. E ainda por cima estavam usando os dados desses participantes. Nas eleições dos Estados Unidos, as informações coletadas foram usadas pelos algoritmos para direcionar aos eleitores matérias tendenciosas a favor do Donald Trump. Desse modo, os algoritmos eles foram muitas vezes eles foram muito tendenciosos, né, em situação de extrema importância para a massa, fazendo dos algoritmos e determinadas plataformas de ferramentas de controle social. Existe um limite ético que deve ser implementado na programação ou na estrutura de dados dos algoritmos em casos desse tipo? Na verdade, existe uma lei, né, que hoje em dia ela chama LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, o que acontece com essa lei? Ela foca muito sobre essa questão de sistemas, de aplicativos, todas as plataformas. Ela visa proteger os dados das pessoas. Por exemplo, quando a gente loga no Facebook, a gente faz um cadastro, coloca as nossas informações pessoais, e a ideia é que aquelas informações ficam limitadas para o Facebook. E essa empresa, no caso, ela acho que usou um aplicativo de teste de personalidade, né, psicológico, só que ela usou de má fé, porque ao mesmo tempo que ela transpareceu que ela estava fazendo isso, ela coletou essas informações e ela não se limitou a guardar para ela. Ela usou a favor dela para fazer propagandas. Então, ela viu o perfil da pessoa e acabava liberando propagandas tendenciosas a favor do Donald Trump na eleição. Aconteceu isso. Na ocasião, eles foram multados, né, por conta disso, por quebra dessa lei de sigilo de dados, que não pode mesmo. Os dados eles têm que ser completamente anonimizados, não podem serem divulgados. Esses dados são pessoais. Então, ocorreu que na época eles tiveram que pagar uma multa, as ações do Facebook teve uma queda gritante, né? E essa lei, o legal é que ela entrou em vigor no Brasil. Eles criaram em 2018, ela entrou em vigor agora em dezembro de 2020. Agora, no mês de agosto desse ano, ela começou a sofrer sanções, ela tem sanções. Então, a pessoa que infringir a lei, ela pode ser penalizada administrativamente ou ela pode ser penalizada por multa, que vai de 5 mil, acho que até 50 bilhões, dependendo do faturamento da empresa que causou isso. Então, como que funciona? Toda empresa que desenvolve software, eles têm que tomar cuidado na hora que termina o desenvolvimento, de colocar toda a parte de segurança dos dados, questão de criptografia, o módulo de segurança, e também tem que tomar muito cuidado com a base de dados que a empresa tem. Então, tem que ter segurança nessas duas partes. Geralmente, eles têm equipe de desenvolvedores e uma equipe que cuida só da segurança, para garantir que eles estão fazendo tudo certinho e não ter esse tipo de invasão. Embora possa acontecer, né? Mas por causa dos hackers. Mas tem toda uma lei, as empresas estão cientes disso, e aí tem um advogado que trabalha em paralelo com essas pessoas, né? Com a pessoa que é a segurança da informação, e eles fazem toda essa documentação judicialmente. As empresas têm que tomar esse cuidado, né? Porque quem desenvolve? Porque não pode, né? Você não pode deixar. Você tem que criar sistemas de criptografia, você tem que criar sistemas, em geral, de segurança para proteger. Então, você tem que garantir que o usuário, quando ele passa os dados para você na plataforma que você criou, que ele tenha proteção, né? Então, alguma ferramenta você vai ter que usar. E outro, né, quando a gente discute com os meninos na área de desenvolvimento, é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Você tem que falar com os meninos a história do cara ser ético na hora do desenvolvimento, né? Então, ele tem que trabalhar. Então, ele tem que optar se ele vai ser o hacker ou o cracker, né? Se é o cara do bem ou o cara do mal, né? Assim, para poder ele conseguir ali, ele tem que ter uma postura ética, porque o negócio não pode ficar vazando dados por aí.
Agora, falando da parte de desenvolvimento dos algoritmos, tomando como, por exemplo, o setor financeiro, os algoritmos são muito usados para fazer análise de bolsa de valores, o que torna, né, a tomada de decisões muito mais rápida do que se fosse executada por um ser humano. Como existem fatores importantes nesse meio e os erros devem ser evitados a todo custo, quais são os pontos que devem ser levados em consideração na hora de criar e desenvolver uma estrutura de dados para um algoritmo funcionar perfeitamente? Quando a gente trabalha com essa área, tanto no mercado financeiro como qualquer outra, a gente constrói modelos. Esses modelos, eles são modelos matemáticos associados a técnicas de inteligência artificial. Então, a gente precisa dar como parâmetro de entrada algumas variáveis ou fatores, que ele chama características, né, que são importantes para aquele problema. Então, a gente coloca variáveis importantes, treina esse algoritmo, ele vai ficar inteligente e aí depois eu posso ir usando ele constantemente. Quanto mais eu for alimentando ele com boas variáveis, bons resultados, mais inteligente ele fica. E é assim que funciona o das ações. Eles colocam as variáveis de entrada bem definidas, né, com as estratégias e regras do mercado financeiro. E quando a pessoa está em dúvida, ela vai lá, ela coloca aquelas variáveis de entrada que ela tem no momento e o algoritmo dá uma previsão para ela. E tem algoritmos que eles conseguem fazer previsões daqui 2, 5 anos, 10 anos. Então, você consegue previsões a longo prazo, o que é de fato muito importante, né? Eu acho que ajuda muito, torna muito mais rápido o processo. Porém, é a questão que eu estava discutindo com a professora Luciana, em relação à máquina nunca substitui o ser humano. Então, é importante ter um software que faça isso, é super importante, ajuda muito, o ganho é absurdo, mas tem que ter um humano ali para estar gerenciando tudo aquilo, né? A cartada final é do ser humano sempre. Um ponto que a gente não pode esquecer, essas previsões, elas não são 100% exatas, né? Você está fazendo uma previsão, né? Então, essa previsão, em geral, ela tem 80% de chance, 70%, 90% de chance de dar certo. Por isso que a Thalita comentou a história de ter um ser humano ali. Então, a gente tem que olhar a previsão que foi feita no modelo, analisar a situação que você tem, e realmente aí é que você vai decidir se você aplica aquilo, como é que você vai aplicar, como é que você vai trabalhar aquilo. Não só para a Bolsa, mas para todas as previsões que você faz, você tem que conhecer os dados de entrada para ele poder gerar a tua saída, né? Então, é onde entra a área de inteligência artificial. Em geral, eles trabalham, que é a tal da rede neural, né? Então, você tem entradas e tem saídas. E aí você vai trabalhando em cima desses pontos para poder analisar o que você precisa. Luciana e Thalita, agora eu vou passar a palavra para o Yuri para ele fazer a última pergunta para vocês, tudo bem? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, eu queria fazer essa pergunta para vocês porque eu sou um aficionado pelo tema tecnologia e hoje nós vemos, né, a tecnologia andando a passos largos. Algumas linguagens de programação, métodos e outros processamentos estão sempre sendo atualizados para aprimorar e facilitar ainda mais esse processo evolutivo. Então, para ilustrar melhor, podemos pensar que o poder de processamento de dados que tem nos nossos celulares hoje é maior do que o dos computadores que foram usados para mandar o homem para a Lua, por exemplo. E esse marco tem pouco mais de 50 anos. Ou seja, o desafio hoje daqueles que trabalham ou que atuam na área da tecnologia, seja um programador ou um técnico de informática, e até mesmo pessoas que são de outras áreas do conhecimento que usam tecnologia em algum sentido, os desafios são buscar estudos e manterem-se atualizados. E nós da área de comunicação também. Para quem é da parte criativa, por exemplo,
Na hora de produzir conteúdo, nós nos apoiamos nesses estudos e tomamos como referencial teórico na hora de criar uma obra literária, um filme, uma série, um jogo. Isso não se aplica especificamente a profissionais ou estudantes de comunicação, mas de entusiastas e curiosos que também estudam sobre o tema tecnologia. Então hoje nós temos o filme Matrix, que já está indo para sua 4ª edição. É um filme que nos traz um futuro distópico, onde máquinas tornam-se conscientes ao ponto de criar uma realidade simulada para os humanos. Temos uma outra ficção também chamada Ex Machina, que é uma obra baseada nos estudos de Alan Turing, estudos que colocam uma pessoa para interagir com uma máquina e saber se ela tem consciência ou não. Ou seja, chega um ponto no filme em que a pessoa não consegue distinguir se está interagindo com um robô ou um ser humano. Entre outras obras também, como Metrópolis, Uma Odisseia no Espaço, O Exterminador do Futuro, Blade Runner, Ghost in the Shell, Her, Inteligência Artificial, Eu, Robô, O Homem Bicentenário, que é um clássico. E fora das telas do cinema, fora do campo ficcional, temos diversas teorias que abordam esse tipo de tema. Hoje já se fala em uma 4ª revolução industrial, a indústria 4.0, a internet das coisas já é uma realidade, governos já desenvolvem programas para mineração espacial, reciclagem espacial. E recentemente saiu uma matéria na Forbes Brasil dizendo que a inteligência artificial vai continuar caminhando para se tornar a tecnologia mais transformadora que a humanidade já desenvolveu até agora. E de acordo com o CEO da Google, o seu impacto no nosso desenvolvimento como espécie será ainda maior do que o do fogo ou da eletricidade. Ou seja, são tantas coisas, tantas teorias, tanta informação que chega para a gente que para alguns ainda fica difícil assimilar tudo isso, o que chega a causar um certo tipo de ansiedade por antecipação de um futuro que por enquanto ainda está no plano das ideias. Então a questão é, a que passo nós estamos de cruzar as fronteiras entre ficções, teorias e realidade, e o quanto nós podemos ser otimistas ou pessimistas em relação ao avanço tecnológico? Olha, a tecnologia ela tem avançado mais rápido do que a gente esperava, na verdade. Se a gente olhar lá a história da computação, o passo que ela caminhava entre as gerações, os computadores, era um processo que não era tão rápido, né? Mas é o que você está falando, se nós olharmos, por exemplo, há 20 anos atrás, o que nós tínhamos e o que nós temos hoje, foi um avanço, assim, gritante, né? Foi uma evolução que assim, eu não sei dizer se as pessoas esperavam que fosse isso acontecer numa velocidade tão rápida. Eu acredito que isso vai continuar crescendo nessa velocidade, ou até um pouco mais rápido. As pessoas estão ganhando muita experiência com isso. Apesar de que, assim, a inteligência artificial nada mais é do que nós treinarmos alguma coisa. Então, ela é baseada em treinamento, em aprendizado, né? Isso é inteligência artificial. A gente cria um modelo, treina aquele modelo e faz ele se tornar inteligente. Existem vários robôs que eles criaram. Recentemente, passou uma entrevista no Fantástico, se eu não me engano, que eu vi, onde ele entrevistava uma robô e a única coisa que a robô não tinha era sentimento. Porque de resto ela respondia perguntas tão bem quanto um ser humano. Acho que se não tivesse ela, alguém acreditaria que era um ser humano respondendo as perguntas. Então, assim, avançou muito no quesito também, principalmente na área médica. Existem várias cirurgias que são guiadas por robôs, né? O médico, ele literalmente fica ali atrás da máquina dando as configurações para o equipamento. Mas quem opera em si não é o médico, é a máquina, né? Então, assim, teve uma grande evolução nessa área também. E modelos de previsão em tudo quanto é área. Antigamente era muito limitado para algumas áreas, né, esse avanço. Hoje em dia não mais. Todas as áreas têm essa parte de previsões, bancos, empresas, a área os astronautas mesmo, eles fazem modelos de simulações para prever, né, o comportamento de várias situações no espaço. Então, assim, todos esses modelos de previsão é a IA que está proporcionando. Então, assim, dizer até onde nós vamos chegar, eu acho que o céu é o limite. Se continuar crescendo de maneira exponencial, como vem crescendo, o céu é o limite. Mas
tudo tem uma barreira, né? Nada, eu acredito que para substituir o ser humano vai demorar muito. Mas para ser um aliado do ser humano, tá logo aí. Você gosta de filme como eu, Yuri? Não sei se você assistiu aquele Ad Astra. Não, esse ainda não assisti. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu adoro esses filmes. Na hora que você começou a comentar, cara, se uma pessoa que gosta desse tipo de filme sou eu. Que ele também comenta até ele vai procurar o pai no filme, né? Que o pai é um astronauta famoso. E quando ele chega, uma das viagens que ele faz, ele vai para Marte, depois ele vai para Vênus para poder olhar. E uma das situações que ele mostra nesse filme, não sei se vocês assistiram, o Ad Astra com o Brad Pitt, eles mostram que não é passado para as pessoas, mas existe na Lua já uma comunidade que estava vivendo dentro do filme, né, na Lua, né? Então eles tinham toda uma montagem já de uma cidade lá para poder trabalhar. Aliado com a parte computacional. Eu fui vocês são bem mais novos do que eu fui uma que eu vi todas as mudanças da tecnologia. Eu trabalhei muito com tela verde, vocês não pegaram, eu peguei, né, de ter computadores de tela verde e todas as mudanças de trabalhar com disquete de 8 polegadas, 3,5, pendrives e tudo o que a gente tem hoje de diferença. Então, as mudanças foram gigantescas, isso de 20 e poucos anos para cá. A inteligência artificial se tornou um ponto extremamente importante no nosso, e eu acho que é o que a Thalita falou. Onde nós vamos chegar, a gente ainda não tem ideia, mas que a evolução é grande, mas a tecnologia é para nos ajudar, e essa discussão é uma discussão que é muito feita por filósofos, né? Então na hora que você lê e interpreta, então tem muita gente discutindo a respeito desse ponto, até que ponto ela vai passar ou não vai passar o que a gente faz, mas eu acho que é o que a gente estava comentando. Nós é que montamos modelos de previsão. As análises, a rapidez da interpretação dos dados com a inteligência artificial é enorme, né? Então, assim, nós temos o feeling que, na verdade, eles não têm, né? Então, a gente tem que ver para onde nós vamos, né? Bom, agora eu vou encerrar o programa. Eu quero muito agradecer a participação da Luciana, né, da Thalita. Muito obrigada por disponibilizar o tempo de vocês, né, por responder as nossas perguntas. Muito obrigada a você também que assistiu o programa até aqui. E é isso, né? Só tenho a agradecer. Muito obrigada de verdade.